Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho de procedimento de enfermagem em unidades hospitalares. Então, a gente vai falar um pouquinho de técnica de limpeza concorrente. Essa técnica, né, é realizada diariamente na unidade do paciente. A limpeza de chão, janelas e banheiro é realizada pelo serviço de limpeza. Os materiais e equipamentos de uso do paciente são limpos pela equipe de enfermagem, como o pano embebido em álcool após o banho, é sempre que necessário. A limpeza terminal é realizada após a alta ou transferência ou óbito do paciente. Inclui a limpeza de chão, parede, janela, banheiro, cama, sofá, armário, mesa e será realizada pela equipe de limpeza. Banho no leito. Qual o material que eu uso? Um lençol de cima, um lençol móvel, um impermeável, um lençol de baixo e fronha. Luvas de procedimento. Uma toalha de rosto, uma toalha de banho, duas luvas de banho ou compressas, uma camisola, duas bacias de banho ou balde, jarro com água, sabonete, comadre ou papagaio, biombo e saco de hamper. Procedimento. Orientar o paciente sobre o procedimento, colocar o biombo se for necessário, fechar as janelas e portas, desocupar a mesa e cabeceira, calçar luva, oferecer a comadre ao papagaio antes de iniciar o banho, desprender a roupa da cama, retirar a colcha, o cobertor e o travesseiro e a camisola, deixando-o protegido com o lençol, abaixar a cabeceira da cama, caso seja possível. Colocar o travesseiro sobre o ombro, ocluído os ouvidos, colocar a bacia sobre a cabeça, lavar os cabelos, fazer higiene oral, molhar a luva de banho, lavar os olhos do paciente, lavar os olhos do paciente em ângulo interno e externo. Utilizar água limpa. Ensaboar pouco e secar com a toalha de rosto. Colocar a toalha de banho sobre os braços do paciente e lavar no sentido de punho. Enxaguar e secar com a toalha de banho. Repetir a operação com o outro braço. Colocar a toalha de banho sobre o tórax do paciente, cobrindo até a região púbica. Com uma das mãos, suspender a toalha e com a outra lavar o tórax e abdômen. Enxaguar e secar. Lavar as pernas fazendo um movimento passivo nas articulações. Massagear. Flexionar o joelho do paciente e lavar os pés, secando bem entre os dedos. Colocar o paciente em decúbito lateral, com as costas voltadas para você, protegendo com a toalha, lavar, enxugar e secar. Fazer massagem de conforto. Colocar o paciente em posição dorsal. Colocar a toalha de banho e a comadre sobre o paciente. Oferecer a luva de banho para que o paciente possa fazer a sua higiene íntima. Se tiver limitação, calçar a luva e fazer a higiene para o paciente. Lavar as mãos, vestir a camisola, trocar a roupa de cama, recolocar o travesseiro e deixar numa posição confortável. Higiene no couro cabeludo. Idem ao banho de leito, incluindo uma bacia ou balde para despejar a água. Procedimento: antes do banho do leito, coloca-se impermeável sobre a cabeça, tirando o travesseiro. Umedecer os cabelos, ensaboar os cabelos, enxaguar os cabelos, deixando escorrer a água pelo impermeável até a bacia ou balde. Enxugar os cabelos com a toalha e depois, se necessário, com o secador. Pentear os cabelos após o término do banho. Banho de aspersão. O banho de aspersão é quando levamos o paciente para o banheiro. Pode ser com o paciente deambulando, isso seria andando sozinho, ou com auxílio, ou ainda com auxílio de uma cadeira higiênica, tá? Higiene oral, escova de dente, dentrífico, copo descartável com água, toalha de rosto, cubarrim, espátula, canudo se for necessário, lubrificante. Antisséptico oral, luva de procedimento e gaze. Procedimento: paciente com pouca limitação, em posição de flower, com a cabeça lateralizada, proteger o tórax com a toalha de rosto, colocar a cubarrim sobre a bochecha, solicitar para que abra a boca e abri-la com auxílio de espátula.
Utilizar a escova. Utilizar a escova com movimentos de raiz em direção à extremidade dos dentes. Fazer cerca de 60 a 10 movimentos em cada superfície dental, com a pressão constante da escova. Repetir esse movimento na superfície vestibular e lingual, tracionando a língua com uma espátula protegida. Oferecer copo com água para enxaguar a boca, utilizando o canudo se for necessário. Procedimento: paciente com prótese. Solicitar que retire a prótese ou fazer por ele, utilizando a gaze. Colocá-la na cuba-rim, escovar a gengiva, palato e língua, se o paciente não puder fazê-lo. Oferecer para que o paciente coloque ainda molhada. Higiene íntima. Comadre, luva de procedimento, jarro com água, toalha, papel higiênico, sabonete. O procedimento: orientar o paciente, calçar as luvas, posicionar a comadre, fazer a limpeza com papel higiênico se for necessário, umedecer a região pubiana, ensaboar, enxaguar, retirar a comadre, enxugar o paciente e deixar o paciente confortável, retirar as luvas. Cama aberta. É considerada cama aberta o leito que está preparado para receber o paciente quando o mesmo já se encontra internado no setor. O material: 2 lençóis, fronha, travesseiro, coxa, edredom ou cobertor. Procedimento: com a cama já limpa, proceder à arrumação da cama na seguinte ordem: lençol de baixo, lençol superior, travesseiro, coxa e edredom, se for necessário. Cama de operado. É um leito preparado para receber o paciente no pós-operatório imediato. Material: 2 lençóis, fronha, travesseiro, lençol para travessa, e aí a mudança de leito, né, no transporte. Impermeável, se for necessário, forro para a região da cabeça, colcha, edredom ou cobertor. Procedimento: com a cama já limpa, esticar o lençol inferior, colocar o impermeável na altura do quadril do paciente, se necessário. Colocar o lençol de travessa sobre o impermeável, esticar o lençol superior, juntamente com o cobertor e enrolar. Para a lateral da cama, lado oposto à entrada do paciente. Posicionar o forro na altura da cabeça. Cama fechada. Cama preparada para receber o paciente que está admitido na unidade. A cama não está sendo ocupada. Procedimento: com a cama já limpa, esticar o lençol inferior, esticar o lençol superior, pode ser colocado ou não o travesseiro, colocar a colcha. Em alguns hospitais, a toalha é colocada sob a cama. Posição de leito. Posição do leito: há algumas posições padrões que facilitam a realização de procedimentos ou proporcionam maior conforto ao paciente. Então, quando falar da posição de Fowler, decúbito elevado, permitindo ao paciente ficar na posição sentado. Tá aqui, ó. Posição de Fowler, tá? Então, permite que a condição do paciente seja sentado. Semi-flower ou decúbito elevado em aproximadamente 30 a 45 graus. Semi-sentado. Semi-flower, tá? Pode ver que aqui ele está reto e aqui não, certo? Então, ele está reto e ele tem a cabeceira da cama elevada, tá? Posição para paciente cardíaco: precisa estar com os membros superiores elevados. Posição sentado, tá? Posição de flexão: só levanta aqui, ó, a parte inferior do corpo, tá? Elevação e horizontal, aqui ela está totalmente na posição horizontal, tá? Posição de Trendelenburg: eu tenho a posição do corpo e a cabeça mais baixa em relação ao corpo. Posição de Trendelenburg total: elevação de membro inferior, tá? E aqui, ó, membro superior para baixo. Dorsal: paciente com as costas apoiadas no colchão deitado. Ventral:
ou prona, paciente com o abdômen apoiado no colchão, tá? Bruços, certo? Genopeitoral, paciente com o peito apoiado no colchão, joelhos fletidos e elevação de nádegas. Posição ginecológica, paciente com as pernas abertas e joelhos flexionados com a exposição da região genital. Então vamos lá. Ainda temos a posição de Siemens, né, que é a posição lateralizado, tá? E com o apoio de travesseiros ou travessas, decúbito dorsal ou a posição supina, tá? Posição de Trendelenburgo reversa, eleva o membro superior, tá? E abaixa o membro inferior. Posição de Trendelenburgo, eu já falei anteriormente. Posição de decúbito ventral ou posição prona, tá? Então, o paciente vai ficar de bruço, tá? Posição de semi-flower, está na posição sentado. Posição ginecológica, posiciono o paciente e aí eu tenho a abertura das pernas, tá? Posição de cavalete ou de pajé, certo? Que aqui eu posso fazer a elevação de nádegas, né? E o restante, e o paciente está de bruço. Lateral, paciente com lateral do corpo apoiado sobre o colchão, podendo ser de lado direito ou lado esquerdo. Simes, paciente em decúbito lateral esquerdo com o membro inferior esquerdo com extensão e o membro inferior direito discretamente flexionado. Posição para procedimento na região anal, é a posição de Trendelenburg, paciente com membros inferiores mais elevados do que a cabeça, tá? Transporte do paciente. Transporte do paciente na cadeira, um material, cadeira de rodas ou cadeira de banho, lençol para transferência de procedimento, orientar o paciente sobre o procedimento, efetuar o procedimento no mínimo em 2 profissionais, isso é muito importante, lavar as mãos, retirar o excesso de cobertas do paciente, sentar o paciente na cama o mais próximo à beira possível, orientar o paciente para manter os membros superiores sobre o abdômen. Um profissional segura o paciente pela região torácica com o braço sobre a axila do paciente e o outro segura o paciente pelas pernas. Ao mesmo tempo, o paciente deverá ser erguido e colocado sobre a cadeira. Posicionar o paciente confortavelmente, efetuar o transporte. Transporte do paciente leito vezes maca, material. Orientar o paciente sobre o procedimento, efetuar o procedimento no mínimo em 4 profissionais, lavar as mãos, retirar o excesso de cobertas do paciente, posicionar o paciente na beira da cama o mais próximo possível da maca, orientar o paciente a manter os membros superiores sobre o abdômen, com o auxílio do lençol de transporte, erguer o paciente e colocá-lo na maca, posicionar o paciente confortavelmente na maca, efetuar o transporte. A avaliação do paciente é feita na sua admissão em todas as vezes que o profissional prestar assistência ao mesmo. Na admissão, a avaliação deverá ser mais completa, pois servirá como base para futuras avaliações. A avaliação inicial consiste em entrevista, exame físico, aferição de sinais vitais, exame físico. O exame físico deverá seguir o sentido céfalo-caudal. Isso quer dizer que é da cabeça para os pés. Avaliação neurológica. Observar o nível de consciência, déficits neurológicos e a capacidade de compreensão. Avaliação da cabeça. Observar a presença de cicatriz, trauma, sangramento, deformidade, acuidade visual, acuidade auditiva, sensibilidade olfativa e paladar, presença de dentição e uso de prótese, óculos, dentadura e etc. Avaliação cervical seria na parte do pescoço, a mobilidade e a presença de cicatriz. Avaliação torácica, alteração dos movimentos respiratórios, presença de cicatrizes e deformidades. Avaliação abdominal, presença de ruídos hidroaéreos, tumorações e cicatrizes. Membros superiores e inferiores, mobilidade, força, cicatrizes, deformidade ou lesões.
Avaliação geniturinária. Examinar somente se necessário e na presença de outro profissional. Avaliação geral. Integridade de pele, hábitos alimentares, hábitos urinários, hábito intestinal, doenças prévias, antecedentes familiares, uso de medicamento, uso de drogas lícitas e ilícitas. Aferir sinais vitais e medir a antropometria, a altura do paciente. Resumo: nesse capítulo falamos sobre a importância da limpeza concorrente e a limpeza terminal, dos dois tipos de higienização realizadas para o paciente, cliente, que são de extrema importância para o bem-estar dele e do seu período de hospitalização e da sua importância para restabelecimento, bem como a arrumação de cama, que tem que ser adequada para ele. Também aprendemos algumas posições padrões que facilitam a realização de procedimentos ou proporcionam maior conforto para o paciente, bem como a realização de procedimentos que serão realizados com o mesmo. Aprendemos também como transportar adequadamente sem causar danos e proporcionar um conforto maior, a verificação correta de sinais vitais e seus parâmetros, bem como a sua terminologia técnica para o uso correto das suas anotações. Devem ser bem entendidos, pois eles nos relatam as condições vitais de todos os pacientes sobre os nossos cuidados.